Podem se assentar. E já convido os amados irmãos para lerem em Marcos, capítulo 4, versículo 13 ao 20. Como tema deste ano é evangelismo, vamos seguir. O culto passado foi falado sobre a semente e hoje nós vamos falar sobre o semeador. E o tema dessa noite é espalhando sementes. O Evangelho de Marcos foi um dos discípulos de Jesus que andou, um dos 12, mas foi um dos levantados por ele e escreveu esse lindo Evangelho. E hoje, pela graça de Deus, nós temos essa linda carta, esse lindo livro, que nós podemos ler e aprender cada dia mais de Jesus. Amém? Todos acharam? Vamos ler junto ali o versículo 13 ao 20. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como entenderão e compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raízes em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão colheita de 30, 60 e até 100 por ano. Mais uma vez, feche seus olhos, mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos voltar neste texto. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento de tua presença. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter trazido nós aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Ô Senhor, nos torne cada dia mais frutíferos para a honra e glória do teu santo nome, como aqui já foi ministrado, Deus, pois tudo é para ti, Pai. A colheita é tua, Senhor. Em nome de Jesus, transforme os nossos corações com ela, Senhor, com a tua palavra, que nós venhamos a ser diferentes cada dia de nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, que todos aqui compreendam aquilo que o Senhor tem para dizer essa noite. Que não seja o homem, mas que seja o teu Espírito Santo em nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra mostra que a propagação do Evangelho depende de 3 quesitos. A gente encontra um deles, que é o semeador, nessa parábola, o outro, a semente, e o outro, um campo. O campo seria o coração dos ouvintes, a semente seria a palavra de Deus, como nós escutamos domingo passado, e a semente seria o pregador, neste caso aqui Jesus Cristo. E o campo, ele é dividido em 4, que Jesus ali está falando que é a beira do caminho, que não tem profundidade nenhuma. O outro é pedregoso, com pouca terra. O outro é espinhoso, tem espinhos, e o outro é fértil. Já vou pedir para o Espírito Santo ministrar no nosso coração qual o campo que nós estamos aqui nessa noite. E uma certa altura Jesus doutrinava os seus discípulos e as pessoas com parábolas. Elas são tiradas da vida real ou inventadas para explicar algo do mundo espiritual. Então isso daí Jesus usava muito no seu dia a dia para explicar para as pessoas uma verdade espiritual.
E Jesus começou a falar por parábolas, pois ele tinha percebido que a liderança judaica daquela época estava começando a perseguir ele. Então ele viu que tinha religiosos, pessoas da liderança que estavam perseguindo os seus ensinos. Porque muitas pessoas estavam maravilhadas com tudo aquilo que o nosso mestre falava, todas as curas, todos os milagres, multiplicações, e tudo isso fazia com que gerava inveja à liderança daquela época. E eles estavam falando que Jesus estava possesso de um demônio, chamado na época Beelzebub, e acusavam ele de ser um enganador. Como as pessoas reuniam para escutá-lo, esses religiosos falavam: tu está enganando as pessoas para se aproveitar. Então, com esses seguidores, Jesus começava a falar por parábolas, para que essa liderança, esses religiosos, esses judaicos aí na época, parassem de perseguir, mas não foi assim. Jesus falava por parábolas, e nós vamos entender um pouquinho mais o porquê Jesus falava desta forma. Aqui ele começa a perceber que o povo de Deus, que seriam os líderes, estavam rejeitando as verdades dele falado. E pois diariamente Jesus pregava para a multidão, e vinha muitas pessoas de muitos lugares escutarem a palavra que Jesus estava semeando para eles. Como nós sabemos hoje, a questão da tecnologia, internet, e-mail, Instagram, WhatsApp, por aí vai, é muito mais fácil de propagar as coisas. Mas naquela época também as pessoas usavam por meios, e elas iam falando de uma para outra, então reunia muita multidão para escutar Jesus Cristo. E os evangelhos contabilizam cerca de 40 parábolas. E Jesus contava parábolas a respeito do reino de Deus. Então ele falava: o reino de Deus é semelhante a... E começava a explicar, começava a falar essas verdades bíblicas para aquelas pessoas. Então, e quando chegava, muitas vezes as pessoas não entendiam o que Jesus estava falando, e no final dela ele falava assim: quem tem ouvido, ouça. Que era justamente para essa liderança judaica, que o coração dela estava rochoso, estava duro. E em particular, os discípulos, ele explicava: eu falei isso por causa disso, como esse texto que nós lemos, é uma explicação de uma das parábolas que Jesus contou. E essa parábola, ela se encontra ali no início do capítulo 4. E Jesus justamente usou esta parábola, vamos dizer assim, porque ali eles estavam pessoas e também tinha essa liderança. E era para cumprir a palavra que o profeta Isaías tinha falado no capítulo 6. Que ele vai falar nos versículos ali anteriores que nós lemos, ali no versículo 12, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, ou modo que poderiam converter-se a ser perdoados. Isso que Jesus citou, que Marcos nos escreve, era para confundir a liderança judaica. E vamos juntos ler a parábola desde o início, para nós tentarmos entender um pouquinho melhor desse contexto. Voltando ali no 4:1, Jesus vai falar, a palavra de Deus vai falar o seguinte: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, aonde havia muita terra, não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas.
de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então imagine Jesus vendo a multidão, ele viu que tinha liderança judaica e entrou num bar e começou a ministrar isso para eles, e todos que estavam ali ouviram. Após isso, para os 12, ele explicou este texto que nós já começamos a ler, do versículo 13. E o primeiro ponto da ministração de hoje é a importância da compreensão, entender e semear. Então, logo no primeiro versículo aqui que nós lemos, o versículo 13, então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Como nós vimos ali, Jesus tinha falado cerca de 40 parábolas. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos, pois eles estavam demorando para entender. Quando Jesus ensinou ali para a multidão, eles já tinham que ter captado, porque eles estavam andando com Jesus. Só que não foi isso que aconteceu. Jesus precisou, no particular, ensinar para esses discípulos. A demora era por causa da dureza do coração. E muitas vezes nós escutamos a palavra e nós estamos com o nosso coração duro. A gente não se preparou para vir cultuar a Deus e a gente sai daqui e não entendemos nada. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é verdadeira. Ela é real todos os dias da nossa vida. Nós precisamos sempre estar estudando, meditando e aprendendo da palavra. Nós não podemos ser duros de coração. Se eles não entenderam essa parábola que era vital, pensa eles em entender as outras. Que naquela época a região agrícola, a produção agrícola, a agricultura era muito forte, ainda mais naquela região, ali onde que Jesus estava ministrando na Judéia. Então, o reino de Deus precisa ser propagado. E como é que vai ser propagado? Quando há alguém que pregue, quando há alguém que semeia. Então, para nós evangelizarmos, para nós chamarmos aquele que nós amamos, para nós convidarmos o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, nós precisamos ministrar para ele. Nós precisamos dar a clareza, orar por ele primeiramente, para que Deus amoleça o coração, para que ele não seja que nem essa religião, esses religiosos da época, com o coração duro, que não entendiam nada de Jesus, só entendiam aquilo que eles queriam. Mas não, a palavra de Deus, ela é macia, e ela tem que nos amaciar, porque o nosso coração não pode estar duro, firme. E eles tinham muita dúvida, aquela liderança judaica tinha muita dúvida do porquê que ele era o Messias, o porquê que ele era a pessoa esperada, o porquê que ele era o Filho de Deus. Porque para eles, o rei dos judeus tinha que ter muitos soldados, tinha que ter cavalos, tinha que ter os seus exércitos, e Jesus não tinha isso. Jesus era muito humilde, era simples. No Natal a gente aprendeu, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu uma simplicidade muito grande. E para eles, o rei não podia ser dessa forma. Coração duro, coração enganoso. E é isso que nós precisamos, estar com o nosso coração leve, coração macio, para recebermos sempre a palavra de Deus e poder semear, para poder compartilhar, para poder evangelizar de uma melhor forma. Esta parábola é como se fosse a mais importante de todas as outras, que Jesus está ali, logo falando ali. Se vocês não estão entendendo essa parábola, como entenderão aquelas outras? É como se essa palavra, o semear, o sair para semear, é vital para o reino de Deus. E se nós pararmos para pensar, é vital. Porque se nós não semearmos lá fora, como é que a igreja vai crescer? A palavra de Deus vai falar, se não há quem pregue, como é que nós vamos fazer pessoas aqui? Então nós precisamos pregar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos cumprir o ID, como o Bruno falou no início. Nós temos que se mexer, porque a palavra de Deus nos pede isso. E no versículo 14 ele vai falar, o semeador semeia a palavra, que vai fazer um link com o versículo 13 que nós lemos, que ele fala assim, escutam atentamente
o semeador saiu a semear. Jesus está chamando a atenção daquelas pessoas em cima do barco. Escutam atentamente. Primeiro de tudo ele fala que o semeador saiu. A Bíblia de vocês também saiu? Então nós precisamos, igreja, sair. Nós não temos como evangelizar aqui dentro. Nós precisamos sair. Nós precisamos pregar lá fora. Nós temos que chamar as pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que estão distantes de Deus, para que é muito bom adorar a Deus, é muito bom louvar a Deus, e a gente precisa fazer isso. E ele saiu para semear o quê? A semente, e como nós vimos, é a palavra de Deus. Então quando nós saímos para semear, a gente está plantando, a gente já está trabalhando para Deus, a gente está fazendo com que o reino de Deus se propague, que o reino de Deus cresça, e é isso que é o nosso papel, é isso que o Espírito Santo em nós vai nos ajudar a fazer, cada dia mais. E o semeador, nesta parábola, é Jesus Cristo, que está ensinando a palavra, e depois vem nós como semeadores. Hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Se nós não temos às vezes palavras, nós não temos às vezes entendimento para falar algo, e realmente a gente não tem, o entendimento vem do Senhor, a palavra vem do Senhor, mas para isso nós temos que estar em oração, igreja. A gente não consegue sair e falar se nós não pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo me guie, leve, Senhor, me dê uma alma, Senhor, para falar a Tua palavra, me ajude, Pai, me dê coragem, liquidez, entendimento, e é o Espírito Santo em nós que a gente vai conseguir fazer isso, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Se não é o Espírito Santo em nós, o nosso coração fica que nem aqueles líderes judeus, enraizados, duros, não recebem a palavra de Jesus. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos rasga, ele deixa a palavra de Deus estar dentro de nós. E os solos aqui são o coração das pessoas, as reações diferentes das pessoas, de como elas vão receber. Então, muitas vezes a gente vai semear, a gente vai falar algo, e cada pessoa vai ter uma forma de receber a palavra. Talvez você vai semear para uma pessoa que a semente está caindo na beira do caminho. Talvez você vai semear para uma pessoa que tem um terreno pedregoso. Talvez você vai semear para uma pessoa que tem espinhos. E talvez você vai semear para uma pessoa que está com o terreno fértil. Isso não compete a nós. Isso aí compete a Deus. O que compete a nós é saber semear. Amém? O foco de Jesus é o coração das pessoas. Nessa parábola do solo. Na Palestina, os semeadores enchiam a mão e jogavam na lavoura. Então, fazendo uma ilustração aqui, eles pegavam, o semeador tinha um balde assim, que eles levavam na lavoura, pegavam um punhado de semente e jogavam na lavoura. Só que ele não sabia se aquela semente ia cair na terra legal, na terra boa. Naquela época lá na Palestina tem muitas pedras, então podia cair sobre o terreno pedregoso. Aí tinha um caminho aonde que o semeador passava, algumas sementes caíam ali. E era esse cenário que Jesus estava falando para as pessoas. Então por isso que ele chamou a atenção lá dos discípulos. Vocês não estão entendendo isso que é tão claro aqui na região de vocês. Olha só o terreno pedregoso, olha os espinhos, olha ali onde o semeador está passando, que a terra fica mais socada, que quando fica o carreiro, a trilha que nós chamamos, né, ela fica mais dura ali, as aves vêm e comem. E é nesse cenário que Jesus está aplicando essa parábola. E como o nosso coração, às vezes a nossa mente fica distante, a gente não consegue entender a verdade bíblica que está trazendo para nós. E o segundo ponto seria os desafios na recepção da palavra e as necessidades de raízes profundas. Que vai falar no versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nela semeada. Que está fazendo um link no versículo 4, que diz: aconteceu o quê? Enquanto ela semeava, parte
caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Então, à beira do caminho, aqui está falando daquela semente que fica exposta. A pessoa vem no culto, escuta a palavra, escuta o que está sendo ministrado na igreja, ou a pessoa escutou o teu evangelismo, escutou o versículo que você falou para ela, só que a mente dela está em outro lugar. Você deu as costas, ou ela saiu aqui da igreja, ali fora, ou encontrou algum amigo e chegou assim: vamos no bar. E essa pessoa acabou de escutar uma verdade bíblica, algo do reino de Deus, e opta por ir para o bar, opta por fazer o que estava fazendo antes. Essa semente, ela está exposta, que aqui é onde Jesus está explicando: ouve e logo vem Satanás e retira a palavra delas semeadas. Que também está falando que as aves vieram e comeram. As aves aqui é Satanás, que está vindo, deixando a semente, a verdade bíblica ali, as pessoas que têm a terra, o solo forte, rígido, Satanás está levando. Pegou um pouquinho, Deus colocou a palavra nesse solo e o inimigo tirou. E Jesus não quer que nós sejamos dessa forma. Jesus quer que o nosso solo seja macio. Jesus quer que o nosso solo seja fértil. Nós precisamos estar com o nosso solo fértil para todos os dias sermos renovados pela palavra de Deus. Eles eram tardios para compreender. A semente, ela ficava exposta e Satanás tirava deles tudo aquilo que tinham escutado. Enquanto Jesus estava semeando, o inimigo cegava as pessoas. Elas entravam no culto, ouviam, sentiam, cantavam louvores, choravam, mas não queriam ter a real conversão. Às vezes nós vamos encontrar pessoas que assim, nós vamos estar ali evangelizando, falando, andando junto, e elas não querer saber nada de nada. Que essa semente está caindo numa terra ali que está exposta, aonde que a ave está indo ali e está comendo. E quantas pessoas nós conhecemos dessa forma? Quantas pessoas que nós queremos falar umas verdades da palavra de Deus, que nós aprendemos, que nós compartilhamos, só que elas não estão nem aí. E como que nós queremos, colocando na nossa vida, como é que está o nosso solo hoje? Será que está firme? Está seco? Como que será que nós queremos ir para o céu? Naquele lugar tão incrível, tão grande, que foi comparado que a de Erechim até a Bahia, um lugar muito grande, muito maravilhoso. Para nós irmos para esse lugar lindo e maravilhoso, nós precisamos estar com o nosso terreno fértil. Ele segue no versículo 16: outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raízes em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ele está fazendo um link com o versículo 5, que Jesus fala para as pessoas: outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raízes. Aqui o terreno pedregoso, ele estava impedindo com que essa planta que o semeador estava semeando crescesse. Por mais que ela logo crescia, porque ela estava na superfície. Eu fui procurar, porque eu não entendo muito da agricultura e tal, e estar na superfície facilita para o desenvolvimento da planta, por causa que ali tem mais água, mais oxigênio e mais calor. Tendo isso no conforto, está tudo bem. Mas só que quando sai o sol forte, que nem a de hoje, ela começa a secar, ela começa a se desidratar, ela começa a murchar e vai morrer. Porque, como Jesus está falando aqui, não tinha raízes, elas estavam na superfície. Então é aquela pessoa que, sim, eu quero fazer, faz,
E quando chegou uma dificuldade, quando chegou o sol da dificuldade, quando chegou a tribulação, ou quando chegou a perseguição, morreu. Você foi, largou Jesus, abandonou, deu as costas e não quis mais. Nós vamos encontrar pessoas dessa forma. Quando nós vamos evangelizar, talvez nós vamos evangelizar alguém dessa forma. Mas como nós plantamos, nós precisamos amar. E talvez não vai ser aquele momento, mas a semente já foi plantada nesse solo. E não compete a nós, mas sim a Deus. Deus sabe o que vai acontecer. Mas o que compete a nós, semear. Mas pode ser que ela vai cair nesse terreno pedregoso. Vai vir, você vai se animar porque essa pessoa está caminhando, mas quando chegar uma dificuldade, ela vai abandonar. Mas nós não podemos ficar tristes, nós temos que levantar nossa cabeça e cumprir o limite. Porque a gente entendeu a palavra, amém, igreja? A gente precisa ser cada dia mais perto do sol. Então, quando Jesus fala, tome a sua cruz e segue-me, Jesus não está de brincadeira aqui. O reino de Deus, ele é muito bom, muito incrível, mas tem a perseguição, mas tem as suas dificuldades. Jesus faz uma das suas orações que pede: Pai, não peço que não te deslojo, mas que protejam do mundo. Porque Jesus sabia, Jesus passou tudo que nós estamos passando. Ele passou calor, passou frio, passou fome, ele passou muita dor, igreja. Jesus passou muita dor. Algo assim que nós não conseguimos compreender tudo que Jesus passou. Mas Ele morreu e ressuscitou e hoje vive. E por esse motivo, por esse nosso Mestre, por isso, o Espírito Santo em nós vai nos dar intrepidez para que nós venhamos a persistir. Muitas vezes do sol, muitas vezes da perseguição, da tribulação, Jesus vai estar conosco. E que nós não venhamos a ser esse tipo de terreno. O terceiro ponto seria os desafios e triunfos nos diferentes tipos de terreno da vida, que vai falar no versículo 18: outras são como aqueles que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Que está fazendo um link, uma conexão com o versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram, de forma que ela não deu frutos. Os espinhos aqui é aquela pessoa que aceitou a palavra, começou a crescer, só que junto do crescimento espiritual dela, ela não quis largar suas preocupações da vida. Ela estava ansiada, estava preocupada, estava aflita, e daí você vinha com uma palavra e falava assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo dai graças. Paulo. E a pessoa preocupada, aflita, preocupações. Jesus falou que nós iríamos ser perseguidos, às vezes nós iríamos estar preocupados, às vezes nós temos algo, uma dívida, alguma coisa, mas que o nosso descanso esteja no Senhor. E talvez essa pessoa que você está evangelizando está passando por algo, talvez esse terreno é o dela, esse de espinhos, e você está falando e talvez não está entrando. Ela até germinou, ela até cresceu, só que ali estão os espinhos, a erva daninha está sufocando ela, e ela está tentando andar com a palavra de Deus e com as preocupações dessa vida. Palavra de Deus e preocupações dessa vida. E daí cabe a nós termos sensibilidade de ver isso, ver esse cenário e dar um conforto, um refrigério para ela. Andar com ela, fazer um discipulado com ela, estar junto dela, dizer qual que é a tua preocupação, qual que é o teu anseio, compartilhe, fale comigo. Eu não sou o dono da verdade, mas fale comigo. A palavra de Deus vai nos conduzir, vai nos levar no caminho certo. Isso nós precisamos falar dessa pessoa que talvez está caminhando junto conosco e está com esse tipo de coração.
E as preocupações, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas acabam sufocando a palavra de Deus, que é a qual deve germinar. O solo precisa estar focado, precisa estar enraizado com a palavra de Deus. Às vezes a pessoa está preocupada: eu quero ter um namorado, eu quero ter uma mulher, eu quero ter um marido, eu preciso ter um trabalho, o que eu vou fazer na minha faculdade, tenho um trabalho para entregar semana que vem, eu sei o que fazer. E a preocupação dela está totalmente nesse mundo, mas não no reino de Deus, que é vivo e eficaz, que é onde que nós temos que colocar o nosso foco, a nossa força, e pedir para que o Espírito Santo nos guie cada dia mais para essa verdade. E ele vai seguir no versículo 20: as que foram semeadas em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e aceitam, e que produzem uma colheita de 30, 60, 100 por um. Está fazendo uma conexão com o versículo 8, que diz o seguinte: a outra caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. Em boa terra é aquele crente cujo coração é de louvor e glória a Deus. Talvez você está semeando uma pessoa que está com o seu coração totalmente voltado a Deus, e quer largar tudo aquilo, que quer largar todo o pecado, todo o lamaçal, toda aquela vida errada. E talvez você está semeando nesse tipo de terreno. Então fique firme com essa pessoa, não deixe das outras. Mas talvez Deus vai te dar sabedoria, com certeza, não tenho dúvida disso, mas para você focar nesse tipo de terreno que vai germinar. Pede sensibilidade para o Espírito Santo para fazer o cumprir, para que você não se frustre talvez, mas que a palavra de Deus seja semeada da maneira que agrada a Deus, cumprindo, saindo, e os espinhos são arrancados, as pedras são removidas. Esse tipo de terreno, Deus está tirando os espinhos, Deus está tirando as pedras. Se estava fora do caminho, Deus está colocando no terreno certo. Não falta água para regar por meio da leitura e da meditação da palavra. Como nós vimos, um dos tipos de solo que as raízes não estavam muito profundas, o terreno está fofinho, está hidratado, ele está sem pedra, a raiz consegue penetrar e ter a nutrição certa. E qual raiz, qual nutrição certa que nós encontramos? A palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. Essa que é a nutrição. E este campo produz frutos em abundância. Toda vez que nós vamos semear, ele vai pegar aquela palavra e vai fazer a diferença na vida dele. E é aquele coração que não é que nem o ronchoso, não é que nem o espinhoso, não é que nem aquele que está perto do caminho. É um coração que vai sim criar frutos, aquele coração que vai sim fazer diferença. Hoje você está caminhando com esse tipo de pessoa, e daqui a pouco essa pessoa está caminhando com uma outra pessoa. Ou seja, você evangelizou com uma pessoa assim, essa pessoa vai evangelizar outros. E olha só, você não vai parar, porque a palavra de Deus falou que o semeador saiu. Então você já está fazendo a evangelização em outras pessoas, e essa pessoa que você evangelizou já está também evangelizando outras pessoas, porque ela já se batizou, ela já se converteu, já largou toda aquela vida. E é assim que Deus quer que aconteça as coisas. É assim que é o reino de Deus. É dessa forma que o reino de Deus vai crescer. Por mais que nós vamos encontrar vários tipos de terreno, Jesus está nos dando a letra. Muitas pessoas não vão querer, muitas pessoas vão ter dificuldade, muitas pessoas nós vamos ter que talvez arrancar algumas ervas daninhas, mas muitas pessoas vão vir e vão dar frutas abundantemente. E para concluir, Jesus queria ensinar do porquê as pessoas, os judeus, não estavam crendo nele. Essa palavra foi direcionada para aquelas pessoas que estavam não crendo em Jesus. E muitas vezes nós encontramos hoje pessoas que não creem em Jesus. E talvez você vai com esse tipo de palavra e talvez o Espírito Santo converta essa pessoa de uma maneira que a gente não entende, e ela está gerando frutos. Está com o coração todo duro e daqui a pouco está sendo fértil. Nós não sabemos, gente. Deus é quem sabe.
cabe a nós fazer o que Ele nos pede, que Ele nos orienta. Os discípulos se perguntavam: se tu é o mestre, por que esses judeus não estão crendo em você? Por causa daquele coração duro, coração rochoso, aquele coração incrédulo. Tem uns que se interessam, mas são rasos. Eles vão se interessar por aquilo que você está falando e logo vão sair. O jovem rico é um desses exemplos. Ele se interessou porque Jesus estava falando, queria caminhar com Jesus, só que quando Jesus pediu então largue de todas as suas riquezas, ele não largou delas, mas largou de Jesus. Talvez nós vamos encontrar pessoas assim, mas nós não podemos desanimar. Deus tem algo que vai nos surpreender. E pessoas sim vão rejeitar, mas sempre vão ter pessoas que vão crer. Sempre vão ter pessoas que vão acreditar e vão pegar junto, vão estar junto. Vão pegar essa palavra, vai ser plantada num terreno fértil. E foi a mesma semente semeada para todos os campos. Você lembra do semeador? Ele pegava do balde e semeava, e jogava na lavoura. Não era uma semente de um balde, semente de outro balde, semente de outro. Não, era a mesma, era de um só balde. Ou seja, é uma só palavra, é uma só semente. A palavra de Deus, ela não muda. Tem um versículo que vai falar que ai daquele que tirar um só tio. Esse tio lá do alfabeto grego é a menor letra, é a mais pequenininha. Então Jesus está falando, ai daquele que tirar um só tio, ai daquele que tirar um só, que se chama Aleph. Ai daquele que tirar esse Aleph, porque está enganando as pessoas. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real nas nossas vidas. E se nós cremos, nós pegamos isso como uma verdade em nossas vidas e vamos falar para as pessoas que nós amamos. E os tipos de pessoas tem muitos, mas cabe a nós pegar essa semente, esse nosso baldinho, e sair do campo aí fora. A gente não sabe aonde que essa semente vai cair, nós não sabemos, mas Deus sabe. Então que nós possamos pegar e tirar cada dia do nosso dia, cada momento do nosso dia, e orar para Deus, pedindo para Ele nos dar uma pessoa que esteja no coração fértil, com esse coração, com a terra fofinha, pronta para germinar. E se caso não for neste momento, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos andar com essas pessoas que estão tendo mais dificuldades, que caiu na beira do caminho, ou que estão num terreno rochoso, ou que estão sufocadas, estão no meio dos espinhos. Deus vai nos direcionar, gente. Isso tenho certeza. Mas cabe nós fazer também a nossa parte, que ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão, uma vida que agrada a Deus, largar dos nossos pecados, largar dos nossos quereres e cumprir o ID, sair sem nada. Amém? Eu convido a amada igreja a ficar de pé e vamos juntos orar mais uma vez a Deus. Deus querido, obrigado, Senhor, por mais uma noite em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais este momento de comunhão com os irmãos. Obrigado, Jesus, por mais esse momento de estar aprendendo mais de Ti, da Tua palavra, Senhor, de estar aqui junto com todos, fazendo, Senhor, aquilo que Te agrada, Te louvando, Te adorando, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana que seja ricamente para glorificar e exaltar o Senhor. Que as nossas dificuldades, as nossas turbulências, as nossas tribulações, os solos, talvez, Senhor, que nós teremos durante a semana, não sei, mas que nós venhamos estar cobertos pelo Teu Espírito Santo, cobertos pelo Teu Santo Poder, que nós venhamos a fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Que, como nós vimos hoje, nós precisamos sair para semear. E como o semeador que é Jesus Cristo nesta parábola, que nós possamos sair para semear como pequenos Cristos, Senhor Deus. Que o Senhor nos amou primeiro, o Senhor
fez grandes coisas por nós. E nós não somos dignos de nada, Deus. O Senhor é digno de tudo. Nós somos pó, nós somos pecadores. Mas que nós possamos, ó Senhor Deus, fazer a diferença para Te agradar, para Te louvar, Deus, para que o Teu reino cresça. Assim nós queremos orar e Te agradecer em nome de Jesus. Amém, Senhor.